Olá, seja bem-vindo ao Todos os Grãos. Hoje nós vamos falar de dois especiais, queridinhos aí de todos os brasileiros. Estou falando do arroz e do feijão. Nosso primeiro assunto nesse primeiro bloco é sobre a produção de feijão aqui no Brasil. Como está para os nossos produtores a situação de plantio, de colheita, de preço? Quem vai conversar com a gente sobre isso é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, seja bem-vindo, amigo. É sempre uma satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Prazer em estar com você aqui, Fábio. Bom, conta pra gente então, o que está acontecendo com essa situação do feijão preto e do feijão carioca? Teve algumas notícias por aí, uma repercussão um pouco diferente, e a gente gostaria de esclarecer isso. Vai ou não vai faltar esses dois tipos de feijão na mesa dos nossos brasileiros? Essa questão do vai faltar, é claro, uma figura de linguagem, mas na verdade o que vai acontecer é que o feijão preto e o feijão carioca, e os feijões de maneira geral, nesse primeiro semestre, eles vão ficar com preços mais elevados, e provavelmente o que a gente vai ver aí algumas notícias do feijão sendo o vilão da inflação ou algo parecido, né? E a gente tem essa situação, por mais que o setor busque atender e cumprir com o seu papel de atender a necessidade básica do brasileiro por essas proteínas, ainda assim existem alguns fatores que são alheios, né, à nossa vontade, e nesse ano, principalmente, o grande impacto foi do clima, que todos acompanharam aí com excesso de chuvas na região sul, com seca, né, ou estiagem em outras regiões do país, e isso impactou diretamente dois dos grandes estados produtores de feijão, que juntos produzem aí mais de 40% do feijão nacional, que é Minas e o Paraná. Ô Marcelo, então um ponto solucionado, né? Não deve faltar, mas a situação é de encarecimento de preço, algo que também ninguém gostaria, né, nesse momento aí, que os alimentos estão cada vez mais inflacionados, mas não tem como a gente fugir disso. Aí dentro dessa linha que você colocou para a gente, das condições climáticas, nós podemos contabilizar também então os custos de produção que se elevaram bastante e também a redução na área plantada de feijão que vão contribuir para esse aumento daqui para frente? Sim, para você ter uma ideia, ano a ano, a primeira safra brasileira de feijão ela vem diminuindo a área plantada, né? Então, pegando aqui a primeira safra, a área plantada, por exemplo, de 2015, 16, era de 409 mil hectares plantados de feijão carioca. Chegamos a 478 mil hectares na safra 16, 17, e esse ano nós teríamos aí 348 mil hectares plantados de feijão carioca. Então já é uma diminuição que vem ocorrendo da área. E aí, em cima dessa diminuição, sim, o impacto do clima, né, diminuindo a produtividade. Então a produtividade média acaba ficando muito abaixo daquilo que seria o ideal. Para você ter uma ideia, hoje nós trabalhamos com um número ao redor aí, ainda não estão fechados esses números, a safra ainda está se desenrolando, né, boa parte da colheita dela, mas nós trabalhamos com uma ideia de 20, 25% a menos de feijão carioca, sendo que no Paraná, o feijão preto, que o Paraná na primeira safra é quem domina o cenário de feijão preto, aliás, é o estado que mais produz feijão preto no Brasil, nós temos provavelmente um número assustador de quebra, que é alguma coisa ao redor de 50% a menos do que aquilo que estava previsto para ser colhido de feijão preto. Então, 20 a 25% a menos de carioca, numa área já menor, e de feijão preto, chegando aí já a 50% de quebra. A gente sabe da importância que o feijão tem, ô Marcelo, na alimentação de todos os brasileiros, está presente no dia a dia na mesa. Em algumas regiões, ele chega a ser o único alimento, né, que as pessoas têm devido aí às condições nutricionais que esse grão oferece para todos. Agora, como fica essa situação de dieta mesmo assim, de prognóstico futuro para o feijão? É algo preocupante? Ele tende a perder mais espaço ainda do que já vem perdendo nos últimos anos? E se sim, qual que é o motivo? As outras commodities são mais atrativas para os produtores? Seria isso?
Nos últimos 4 anos, principalmente, Fábio, a gente viu exatamente isso, uma atratividade no plantio, né, no setor aí, favorável à soja e o milho. Mas nós temos uma alternativa, nós temos uma situação muito confortável, diferente de outros países que têm uma safra só. Veja só, o México enfrenta um problema seríssimo e eles têm uma safra só por ano. E eles dependem de importação, por exemplo, de feijão preto dos Estados Unidos. Estados Unidos também vem tendo, já pelo 4º ano consecutivo, tudo aquilo que a gente vê de dificuldades que existem na produção de soja e milho lá, acabam afetando também o feijão. Ontem ainda eu conversava com um meteorologista, um climatologista bastante estudioso daquilo que acontece nas lavouras americanas, e ele me dizia que vão estourar a data ideal de plantio, porque a quantidade de neve que tem já faz prever que o frio vai ser tardio, vai continuar também, vai entrar num período que normalmente não seria tão frio. Depois de você ter o degelo da neve, né, a neve degela lentamente, né, ela reflete bastante a luz, então ela vai degelar lentamente e o solo vai estar congelado. Por que eu estou comentando isso? Porque o México depende de uma safra. Estados Unidos depende de uma safra. Nós, no Brasil, temos o privilégio de poder ter aí uma segunda safra. E mais que isso, eu tenho destacado, e é consenso hoje dentro do setor, dos especialistas, que a área irrigada ela vai ser cada vez mais responsável pelo abastecimento nacional de feijão. A área irrigada é aquela que tem a chamada terceira safra, né, que nós colhemos lá no mês de agosto, setembro, outubro. Então, é necessário, nós entendemos aí que existe já bastante identificado e temos alertado para os gestores públicos em Brasília da necessidade de nós prepararmos para apoiar a produção irrigada e que ela aumente no feijão e que nós possamos abastecer o mercado, uma vez que diminui aquilo que seria colhido em janeiro, fevereiro e março, nós possamos atender essa demanda, essa necessidade a partir da irrigação, alongando o período de comercialização. Nós tínhamos antes vários desafios, mas um grande desafio foi vencido pela pesquisa, na medida em que nós tivemos, nos últimos anos, o incremento da pesquisa que entregou, por exemplo, o feijão carioca de escurecimento lento. Então, esse feijão permite ser armazenado por alguns meses, sem maiores problemas. A aparência dele, também a questão nutricional dele continua sendo a ideal, sem nenhum problema. E aí sim, com um apoio a esses produtores que precisam armazenar, que precisam de recursos, inclusive, para carregar esse estoque, nós entendemos que podemos reequilibrar esse mercado, esse abastecimento, inclusive atendendo a demanda mundial de produto importado. E essa primeira safra, especificamente nesse ano de 2024, nós vemos já um preço recorde para o período de janeiro. Nós nunca tivemos um preço, tomando em dólar, inclusive, mas pegando em real aí, cerca de R$ 380 a R$ 400 por um saco de feijão carioca e mais ou menos o mesmo valor para o feijão preto. Isso é inédito. E nós temos ainda um período de fevereiro, março e parte do mês de abril, né, que parece que é pouco tempo, mas é muito feijão que nós precisamos para esse período. Nós consumimos aí, só para ter uma ideia, um número assim que ajuda a gente a entender o que é o consumo, só de feijão carioca nós consumimos por dia no Brasil 300 carretas. É um número bem significativo. Eu estava dando uma olhada aqui, Marcelo, justamente na questão de semeadura, né? Nós temos aí de janeiro a março a gente colocando essa segunda safra, né? E uma possível até terceira, que é de maio a julho, o feijão irrigado, que você pode até me corrigir se eu estiver equivocado, mas isso até anima um pouco, porque tem uma previsão aí de uma mudança de novo de fenômeno, né, de saída de El Niño para a volta do Laninha a partir de junho, e isso pode beneficiar muito essas lavouras. Então, se a gente for observar esses pontos que você citou para a gente agora, que é a questão dos Estados Unidos, do México, que são dois grandes compradores que vão ter dificuldade na safra, e mudar tudo isso aqui no Brasil pode ser uma boa oportunidade para os produtores recuperar o que foi perdido nesses últimos meses, né?
Sim, a nossa expectativa, né, a nossa torcida é, primeiro, os produtores estão plantando bem. Eu diria que correm até o risco de plantarem muito mais, estimulados agora por esse preço, uma área até maior de feijão, por exemplo, carioca. Qual seria o risco para esse produtor? Né? Nós estamos muito voltados a orientar a produção. Qual é o risco para esse produtor de a gente ter um excesso de feijão carioca no mês de maio, né? No mês de abril, maio, junho, por exemplo? É que o feijão carioca não tem exportação. Já no feijão preto, no feijão vermelho, no rajado, nos fradinhos, nós não temos problema. Por quê? Inclusive, nós estamos indo agora no mês de fevereiro, uma viagem que é para a Índia e para os Emirados Árabes, tratar de consolidar cada vez mais a imagem do Brasil como um possível fornecedor de feijão dos nossos excedentes. A questão é que nós podemos e devemos ter mais excedentes, porque os excedentes significam que você está atendendo a demanda interna e está buscando contribuir, inclusive com a balança comercial, exportando isso, dando liquidez para os produtores. Uma outra iniciativa, citamos aí o México, nós vamos ao México no mês de março. Né? Então, no mês de março, vamos até lá, vamos conversar com o governo mexicano, vamos participar de feiras, temos o apoio da Apex para isso, no projeto da Apex que apoia o setor para buscar esse mercado, que é um mercado crescente no mundo. Então, é um mercado bastante interessante em vários aspectos. E por que a gente cita, quando trabalha com abastecimento, o mercado internacional? Porque nós vemos que não há necessidade do governo ter a preocupação de formar estoques estratégicos. Né? A gente viu que isso no passado nem sempre funcionou bem. Agora, é interessante para o setor mesmo buscar solução para esse abastecimento através do quê? De mecanismos como esse. Você gera excedentes daquilo que o mercado internacional tem demanda, você atende o nosso mercado interno, mantém o nosso consumidor abastecido a um preço razoável dentro do que é possível com uma proteína das mais baratas que existem no mundo, que é o feijão, e com isso é possível buscar ter a solução. Mas, claro, passamos aí por períodos como esses que nós vamos ter aí à frente, de pelo menos 60, 90 dias de preços que o consumidor vai se ressentir, a mídia vai colocar que os preços subiram, que é o vilão da inflação. Isso não é bom para nenhum setor, não é o que nós buscamos, mas é a realidade. E muitas vezes sobra até para vocês, produtores também, né? A gente vê a mídia que não é especializada acusando muitas vezes de ter diminuição da área plantada, de migração para outras culturas, não entende o que vocês passam diariamente no campo. Marcelo, para a gente encerrar, você falou para a gente uma agenda extensa que vocês vão ter aí fora do país, ou seja, a Ibraf está lutando para continuar a produzir feijão aqui no Brasil, mesmo com todas essas dificuldades, seja elas climáticas, seja elas de custo de produção, vocês não param, são incansáveis esse trabalho, né? A gente vê o trabalho que o produtor faz, né? Ele é um trabalho de aprendizado, todo ano ele está aprendendo e se especializando mais. A gente vê o trabalho da pesquisa, se dedicando bastante aí a evoluir também a pesquisa. Nós não tínhamos, por exemplo, feijões exportáveis há 10 anos atrás com sementes e pesquisa no Brasil. Hoje nós temos mais de 16 feijões. Então, é um item que nós vamos poder nos orgulhar dentro de alguns anos, tão logo nós tenhamos vencido esse momento, né, de você consolidar o mercado lá fora, consolidar a produção aqui e atender esse mercado brasileiro que é enorme. Tá certo, então, Marcelo, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazer um panorama aí de como está essa questão da produção e do mercado do feijão. Qualquer novidade, a gente volta a entrar em contato com você, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado, até uma próxima, viu? É sempre um prazer, muito obrigado, um bom ano a todos aí, uma boa safra. E você de casa, não saia daí, porque daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos falar de outro queridinho que completa aí o feijão no prato. Estou falando do arroz. Vamos saber como está a produção, as exportações, o preço e também se pode ver surpresas por aí. É daqui a pouco, aqui no Todos os Grãos, no seu canal AgroMais. Oi, gente, estamos de volta com Todos os Grãos aqui no seu canal AgroMais. Nós vimos agora há pouco, antes do intervalo, como estão as perspectivas para o mercado do feijão,
Mas e para o arroz, outro queridinho dos brasileiros? O que nós podemos esperar então para esse ano de 2024? Bom, quem vai responder isso para a gente é a Andressa Silva, diretora executiva da AB Arroz. Andressa, seja bem-vinda, uma satisfação recebê-la aqui no canal AgroMais. Oi, Thiago, muito obrigada pelo convite, o prazer é todo meu. Bom, então conta pra gente aí quais os desafios para a produção de arroz esse ano. No feijão, os produtores são unânimes em dizer que é o ano mais desafiador da história. No arroz tem alguma diferença ou segue esse mesmo caminho? Thiago, é sem dúvida um ano bastante desafiador para o arroz, uma vez que a gente presenciou aí as enchentes no estado do Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor de arroz do país, responsável por cerca de 70% de todo o arroz produzido no país. Então, essas enchentes acabaram levando a um atraso do plantio e esse atraso no plantio pode levar a uma redução da produtividade. Então, hoje a gente trabalha em um cenário de incerteza em relação ao volume de produção e à produtividade que a gente vai ter para essa safra 2023-24. Tá certo. Aí o que que nós podemos elencar de dificuldades? Além dessas enchentes, como você disse, nós temos uma safra que já chega mais ali próximo do meio do ano, no intervalo onde os especialistas dizem que pode não ter mais El Niño. Isso pode mudar esse cenário, pode melhorar? Ou você acredita que não, porque já vai ser em época de colheita e já não tem mais o que ser feito? O que acontece é que a gente veio de um ano de estiagem do ano de 2022, que acabou levando a um volume de produção muito baixo, de cerca de 10 milhões de toneladas. Agora as enchentes. Aliado a isso, também a gente observou uma redução de área bastante acentuada por parte dos produtores, e isso ocorreu principalmente no estado do Rio Grande do Sul. A gente teve a menor área plantada dos últimos 26 anos, então isso também levou a um volume de produção mais reduzido. Além disso, todo o cenário internacional, que nós vamos falar mais à frente, que também influenciou para que a gente tivesse uma baixa oferta do produto esse ano, e aí levando então a preços mais elevados e uma perspectiva melhor de safra esse ano, já que os preços maiores acabaram estimulando o produtor a plantar mais. A gente teve um aumento de área discreto, mas um aumento de área, né, que pode levar então a um volume de produção maior a depender dessa produtividade que ainda é incerta. Pois é, o fator preço, né? Nós tivemos no início desse ano aí um dos melhores preços registrados nos últimos anos. O que que explica isso, hein, Andressa? Isso, Thiago, não é apenas no mercado doméstico. A gente observa que no mercado internacional também, a gente teve a maior alta de preço do arroz dos últimos 15 anos. Então, um fator do mercado externo que influenciou no mercado interno foi o fato da Índia, que é o maior produtor de arroz, exportador de arroz do mundo, ter restringido as exportações de arroz, e ela é responsável por cerca de 40% de todo o arroz comercializado no mercado externo. Então, essa restrição fez com que os preços aumentassem bastante, a demanda por outros países, o arroz da Tailândia, do Vietnã, também aumentasse muito. Isso acabou refletindo também nos preços no mercado interno. A gente precisa alcançar uma paridade de importação para que o arroz fique no país. Então, se a gente conseguir um preço mais remuneratório no mercado interno, o arroz fica, do contrário, ele é todo exportado. Então, esses preços internacionais mais elevados acabaram contribuindo para que o preço interno também acabasse subindo. Andressa, aí o que que a gente justifica então para o consumidor? Porque o produtor ele comemora bastante, claro, ele tem todos os seus custos, as suas despesas, uma hora ele precisa ganhar bem, dessa vez ele foi bem remunerado. Mas os consumidores sofreram demais da conta nas prateleiras. Tudo isso é reflexo também desses aumentos, ou já é incluso aí custo de produção, redução de safra que você já citou, e outras intempéries também que acabam complicando tudo isso? Então, Thiago, é importante que o produtor se mantenha bem remunerado para que ele possa continuar na atividade. O que a gente observou nos últimos anos é que essa redução de área se deu muito em função dos preços não remuneratórios da cultura do arroz para o produtor, e ele acabou migrando para culturas mais rentáveis, como a soja, a pecuária. Então, inclusive, hoje ele faz um esquema de rotação que acaba beneficiando bastante a lavoura do arroz, mas isso fez com que o arroz perdesse a área para a soja. Então, é importante que ele esteja remunerado, mas, por outro lado, nós entendemos que o preço muito elevado do arroz acaba fazendo com que o consumidor migre para outras alternativas, como massa, farinha, e isso não é interessante, uma vez que se a gente não tiver o consumo do arroz em níveis adequados, a produção provavelmente vai acompanhar e a gente vai ver cada vez mais redução
na produção do arroz. Então, precisa haver um equilíbrio. Além dos preços internacionais, da redução diária, da necessidade de remuneração do produtor, a gente enxerga que esse reajuste foi necessário, ele veio pós-pandemia, porque os preços ao produtor realmente eram muito defasados, mas a gente entende que já chegou no teto. Andressa, assim como outras culturas, né, os produtores de arroz eles sofreram bastante aí em anos anteriores, né? Esse início de ano foi muito positivo, como você já afirmou aqui para a gente com as questões de vendas, conseguiu ter um fôlego. Naquele período que foi um pouco mais difícil, como que ficou a situação de produção? Nós tivemos um recuo, algum produtor desistiu da produção e como isso impactou também as indústrias beneficiadoras de arroz aqui no país? Sim, sem dúvida, o que ocorreu é que houve uma concentração muito grande no setor produtivo. Permaneceu na atividade aquele produtor mais organizado, mais capitalizado, e isso reflete na indústria na medida em que esse produtor ele não tem urgência na venda do produto dele. O arroz ele tem uma colheita anual, então uma vez só por ano que a gente tem a colheita do arroz, e o produtor mais capitalizado ele consegue escalonar a oferta desse produto ao longo do ano. Então, além dos fatores já mencionados para alta de preço, a gente está num período de entre-safra também, que tradicionalmente o preço do arroz aumenta porque reduz a oferta. Então, o produtor consegue não vender todo o produto no período da colheita e fazer com que esse produto seja vendido de acordo com a necessidade ou mesmo com a rentabilidade que ele enxerga que seja melhor para ele. Então, o que aconteceu esse final de ano foi justamente isso. A gente tinha pouca oferta, o produtor não tinha urgência em vender esse produto, porque ele, inclusive, está mais capitalizado em função da rotação da cultura com a soja, que é um outro produto que ele também pode negociar, e isso levou a esse aumento de preço também, juntamente com outros fatores. Andressa, aí tem uma questão interessante também, né? Uma indústria forte, produtores também fortes. O que precisa fazer então para, de fato, alavancar essa produção de arroz para ficar bom, tanto para os produtores e também para a indústria, né? Eu sei que vocês têm buscado na Biarroz sempre fortalecer esse elo com os nossos produtores, mas ainda precisa de algo para essa engrenagem funcionar mais forte? Essa pergunta é muito relevante, Thiago, porque a gente acaba enxergando muito a alta do preço como prejudicial para o consumo, né? Uma vez que o consumidor ele pode procurar alternativas, mas como a gente comentou aqui também, é importante que o produtor esteja bem remunerado e que ele veja perspectiva na cultura orizícola. Então, dois fatores que a gente entende como fundamentais é o incentivo à exportação. Então, a Biarroz faz um trabalho junto ao governo federal para que a gente consiga mais acordos comerciais, acordos fitossanitários, para que a gente possa mandar mais produto para fora e isso vai estimular a produção no mercado interno, o produtor vai se ver bem remunerado. E, além disso, também a promoção do consumo do arroz. Apesar do preço do arroz ter se elevado nos últimos anos, e foi uma compensação pela defasagem dos anos anteriores à pandemia, ainda é um preço acessível para o consumidor se você considerar o número de pessoas que um saco de 5 quilos pode alimentar. Então, quanto mais estímulo ao consumo, e aí isso é um dever que cabe à indústria de esclarecer para o consumidor o aspecto funcional, de saudabilidade, de acessibilidade do produto, isso vai fazer com que o consumidor acesse mais esse produto, tenha mais demanda pelo produto e o produtor se sinta estimulado também a produzir. Então, o aumento do consumo, o aumento das exportações são fatores que podem levar a uma alta da produção do arroz, uma redução do preço e mais acesso desse produto. Agora, a abertura de mercados também ela é importantíssima, né, Andressa? Eu falava disso com algumas pessoas, né? O pessoal tem uma visão muito diferente, que quando se exporta muito, acaba elevando os preços aqui. Muito pelo contrário, se nós vamos exportar mais, vamos produzir mais, teremos mais oferta, consequentemente, para atender uma demanda significativa, a gente consegue controlar esse preço e algo fica bom para todo mundo. De que forma vocês estão trabalhando, então, para abrir mais mercados aí para o mercado de arroz no mundo afora, hein? Então, Thiago, só confirmando o que você falou, no último ano a gente teve uma exportação de 2 milhões de toneladas. E aí, esse ano, a gente já observou um aumento da área plantada. Justamente porque o produtor consegue escoar esse produto, ele tem vendido bastante o arroz em casca para o México, que é um mercado muito promissor, o arroz brasileiro. Então, as exportações acabaram levando a um aumento da produção, como você bem colocou. A Biarroz tem feito um trabalho de abertura de mercado junto ao mercado chinês,
que é bastante promissor. A gente vê que os nossos principais concorrentes, como os Estados Unidos, Uruguai e Paraguai, já estão se habilitando ou habilitados a exportar para aquele país. É um país muito um consumidor de arroz, embora seja produtor de arroz, é um grande consumidor de arroz. Então, a gente vê uma perspectiva muito grande de exportar, principalmente o arroz quebrado, para a China. E, além disso, nós fizemos um trabalho de abertura de mercado junto ao México, ao Peru, à Colômbia e países da África. São países muito importantes para a cultura orizina. E eu acredito que vocês também fazem um trabalho de incentivo no consumo interno também, né? É muito importante os brasileiros estar consumindo os nossos produtos, né? Sim, na verdade, a indústria ela precisa fazer uma meia-culpa, porque a gente já teve um presidente da Apex, o Jaguaribe, que ele dizia que a gente não vendia o arroz, a gente era comprado, porque a gente não tinha essa política de fazer uma boa promoção do produto. E a Biarroz, juntamente com seus associados, já entenderam essa demanda, a necessidade de que a gente possa estar mais perto do consumidor, e a gente está desenvolvendo um projeto ainda internamente de promoção do consumo do arroz para que seja lançado em breve, provavelmente após o mês de maio, quando vai ocorrer a Assembleia da Biarroz, nós vamos ter as deliberações em relação a como essa campanha de consumo do arroz vai funcionar. E daí a gente vai contar bastante com o apoio das mídias sociais, e televisão, e enfim, todos os meios possíveis que possam também divulgar os benefícios do arroz e fortalecer essa campanha que vai nascer ainda pequena, mas que tem grande chance de crescer e ser perene. Sem dúvida nenhuma, né? Pode contar com a gente aqui para estar divulgando também esse trabalho, porque é de interesse total dos nossos produtores. Andressa, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, satisfação falar com você e até uma próxima. Muito obrigada, Thiago. E você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do seu canal AgroMais. É claro que a gente se encontra por aqui. Um abraço, até lá. Tchau.